Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, esteja com você e com a sua família nesta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra de Deus que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, carta universal, capítulo de número 1 e o versículo de número 2 e 3. E ele diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Somente esses dois versículos da palavra de Deus para a gente falar aqui a respeito de como conseguir a paz, né? E nós sabemos que a gente vive em um mundo super atribulado, uma correria tremenda para cima e para baixo, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas que não acreditam em mais absolutamente nada. E nós estamos aqui com um cânon sagrado, que é a palavra de Deus, que nos orienta, que nos ensina como conseguir algo que nós precisamos. E hoje, nos dias atuais, nada mais importante para nós do que a paz, não é? Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá. Então, essa paz que nós almejamos, que nós precisamos para vivermos tranquilo, ela é oriunda de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, essa é uma mensagem textual. Rapidamente aqui, o versículo 2 diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso aqui é um desejo do apóstolo Pedro para os seus leitores universais, não é? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui antecede a paz, a graça, mas eu não quero falar sobre a graça, eu quero me ater aqui na questão da paz. Graça e paz vos sejam multiplicados. De que maneira? Né? Aqui ele está falando para quem já tem uma certa paz, não é? Mas a paz ela é crescente, pelo que nós entendemos aqui. Se ele deseja que a paz seja multiplicada, é porque ela é crescente. Você que está me vendo agora, você tem uma certa paz, ainda que seja pequena, você pode fazer com que esta paz ela seja multiplicada, ela cresça, ela se desenvolva. E de que maneira eu posso fazer isso? A palavra do Senhor responde, pelo conhecimento, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Se você quer ter a sua paz multiplicada, se você quer ter uma grande paz, você precisa ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Você lembra que um dos profetas menores, ele disse assim, conhecei e prossigais em conhecer ao Senhor. Pois não sei, não lembro agora se foi Abacuque, mas foi um dos profetas menores. Ele falou essa palavra, né? Que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho paz. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Você lembra daquela passagem lá no mar da Galileia, que o mar estava revolto, os discípulos achando que iam morrer e pediu misericórdia para Deus ali, aquela coisa toda. A Bíblia diz que Jesus estava o quê? Desesperado também? Não. Ele estava inquieto? Não. Ele estava dormindo naquele momento. Ele estava com a cabeça no travesseiro, dormindo em meio à tempestade, em meio ao vendaval. Por quê? Porque ele tinha um pleno conhecimento do Pai. Ele conhecia o Pai. Então ele tinha paz. A gente pode também dar como exemplo aqui um dos profetas do Antigo Testamento, né? Um dos profetas cultuais, chamado Eliseu. Cultuais não, tem o profeta escriturístico, orais, né? Profetas orais, que é aquele, assim diz o Senhor, chamado Eliseu. Eliseu estava cercado por um grande exército do rei da Síria,
né? Ben-Hadad, se não me foge a memória, estava ali cercando a residência daquele profeta, e estavam apenas duas pessoas, o profeta e o seu serviçal Geazi, não é? Que estava ali com ele, que era o seu auxiliar. E Geazi, ele viu aquele grande exército que estava ali, ficou perturbado, ficou inquieto e disse: olha ali, meu patrão, meu senhor e tal, Eliseu, nós estamos perdidos, porque olha o tamanho do exército que está aqui em volta da nossa casa, da nossa residência, e veio para prender o senhor e vai me prender também. Ele disse, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, ele estava tranquilo, ele estava de boa. Eliseu, ele não se desesperou, ele estava tranquilo. E ele fez uma oração para Deus, disse: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele veja o que eu estou vendo. E a Bíblia diz que, né, Deus abriu os olhos de Geazi, os olhos espirituais, porque nós temos duas visões. Nós temos a visão física e a visão espiritual. A nossa visão física, ela é limitada, ela consegue ver mais problemas do que qualquer outra coisa. E temos a nossa visão espiritual, que vê a grandeza de Deus. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu um exército maior do que o de Ben-Hadad, né? Ele viu anjos que estavam com espada fora da bainha, cavalos de fogo que estavam ali aguardando somente a ordem do profeta para atacar o exército. E ele disse: olha aí, ó, maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. E você conhece muito bem a história. Então ele conhecia a Deus. E aqui o apóstolo está dizendo: graça e paz seja multiplicado no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa conhecer a Deus plenamente, porque na medida que você conhece a Deus plenamente, você tem paz em sua vida. O versículo 3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e a virtude. Olha só, o conhecimento completo. Nós precisamos buscar esse conhecimento de Deus. Não só a metade, não só uma parte, mas o conhecimento completo. Tudo aquilo que Deus nos dá a capacidade de alcançar, nós precisamos alcançar. Porque o profeta está dizendo: visto como pelo seu divino poder nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Então ele já nos doou a capacidade de conhecer. Ele está revelado pela palavra. E como é que eu faço, missionário, para conhecer a Deus? Olha aqui, ó. A palavra de Deus revela o seu autor. O autor da palavra de Deus é o Espírito Santo, que fala a respeito do Pai. Então, se você quer ter pleno conhecimento de Jesus, para que você galgue a paz que você tanto almeja, então passe a ler, a estudar, a refletir e meditar na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que a sua paz seja multiplicada por muitas e muitas vezes pelo pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.